Finalmente, mais vídeo de curiosidade, dessa vez é de Doors, porque esse jogo tá no hype mesmo. Exatamente, Doors, aquele jogo de porta que tem um monte de bicho e dá medo pra caramba. Se você não tá ligado como é que é o jogo, vê aí meus 2 vídeos jogando e tentando zerar ele, que tá bem legal, e daí depois você vê esse vídeo. Mano, ela do nada apareceu na minha cara lá. Já dá o like, se inscreve aí e bora começar. Se você sair do armário após o Rush aparecer no tempo certo, você consegue ver ele sumindo. Ele vai ficar paralisado assim e do nada vai sumir. Mesmo que você não tenha usado o Revive nenhuma vez, se você morrer na porta 100, você não vai conseguir reviver. Pois é, tem que iniciar o jogo tudo de novo. Se o Rush acabar passando pela sala do puzzle dos quadros, ele vai simplesmente atravessar a lareira. Quando você terminar o puzzle, a porta vai estar aberta lá, como se nada tivesse acontecido. Existe uma chance extremamente pequena de você achar esse bicho aí, que é uma sombra, enquanto você tá passando pelas portas. Ele só aparece, dá um jumpscare e sai, não te dá dano nem nada, é só um easter egg mesmo, bem raro. O Timothy é essa aranha aí que pode aparecer nas gavetas quando você tá vendo elas. Aí ele vai te dar um jumpscare e acredita, dá bastante susto. Só que pode acontecer do jumpscare dele simplesmente bugar e ele vai cair antes que ele consiga dar o jumpscare inteiro. O jogo tem um sistema para não dar lag, que basicamente quando você tá andando, as salas que estão muito para trás de você somem e as da frente são geradas aleatoriamente. Isso também faz com que as salas não se colidam assim, não dá um bug grotesco. Só que se um grupo tá muito na frente e alguém tá lá atrás e tá impedindo que a sala suma, vai aparecer o glitch, que é esse bicho aí. Ele dá um susto imenso, é sério. Se todo o grupo tiver unido ou você tiver no solo, aí o sistema vai funcionar certinho e daí a porta vai simplesmente se trancar, ou seja, não tem como você ficar indo pra trás no jogo. Se você estiver atrás do seu grupo, mas antes do glitch aparecer, você pode acabar vendo o Rush spawnar. Ele vai ficar paralisado assim por um tempo e só depois vai começar a andar. Dentro de uma partida do Doors, os players eles são muito mais altos que o normal. O próprio jogo coloca assim, mas no lobby a gente fica normal, a gente não tem isso. Porém, nos primeiros dias desde o lançamento do jogo, a gente ainda era alto no lobby. Tanto é que se você vê os meus vídeos lá da gameplay de Doors, a gente vai estar alto no lobby, porque a gameplay foi um pouquinho mais antiga. Desde o lançamento do jogo até agora, a fase do Seek foi extremamente nerfada. Atualmente você nem precisa mais andar, o seu personagem anda sozinho, então é só ir mexendo no mouse e apertando Shift. Isso fica extremamente estranho no Spectate. Alguns monstros podem te atacar seguidamente, assim, tipo, muito rápido. Ele apareceu e já apareceu de novo. Como, por exemplo, o Screech, os Olhos e até mesmo o Timothy. Na sala do puzzle dos quadros, depois que você completa o puzzle, você pode simplesmente levar o quadro junto com você. Só que depois, como eu disse antes, a sala some. Então o quadro vai sumir da sua mão. Por mais que o Timothy te dê dano quando você encontra ele, é impossível acabar morrendo por ele. Ou seja, se você tiver com muita pouca vida, ele não vai conseguir te matar. O Rush e o Ambush, quando vão passar em uma sala que tem tubulação e não uma porta para você passar, eles podem acabar dando a volta, já que eles não vão conseguir passar pela porta às vezes. Não é sempre que isso acontece, mas sempre fica atento quando você vai se esconder no armário nessas salas. Os olhos do Seek podem acabar bugando quando vão aparecer, e aí eles vão ficar atravessando decorações do mapa, paredes, ou até mesmo eles mesmos. No lobby do jogo, a gente pode ver na porta que a gente chegou no hotel com uma ponte, mas assim, o outro lado não dá pra saber. Esse efeito dos olhos do Seek sempre olhando pra você, na verdade, é uma ilusão de ótica. Eles não estão literalmente olhando pra você. Só que a pupila ela tá mais funda. Aí dá essa impressão pra gente que eles estão nos olhando. É muito legal.
O Screech não aparece em todas as salas escuras. Se ela tiver um pouquinho escura, ele não vai aparecer. Ele só aparece em salas que realmente está extremamente escuro e que dá esse efeito sonoro aí. Chaves e livros que você tem que pegar na biblioteca fazem efeitos sonoros que te facilitam de encontrar eles. É bem fácil de ouvir, principalmente se o jogo estiver mais alto, obviamente, e mano, ajuda demais. É sim possível olhar para os olhos sem tomar dano, mas você tem que ir num ângulo muito específico assim, aí você vai conseguir ver ele ali. No final do jogo, quando a figura começa a ir atrás de você, você não precisa simplesmente ir para trás e ir para um armário. Você pode passar direto assim por ela normalmente e ir pro elevador já pegar a chave. Essa curiosidade é muito engraçada, mano. Se você tiver na fase do Seek e lá no final, em vez de você ir pra porta, você ficar na parede, o bicho não vai te matar. O Seek ele vai ficar lá correndo parado e daí do nada ele vai começar a voltar. Ele vai ficar voltando, vai ficar preso na parede e vai desaparecer. Aí você vai ficar preso ali, mas você ainda pode voltar pro jogo, você não precisa quitar. É só você se jogar no Void que o jogo vai te teleportar pra sala de novo. Então você só vai prosseguir no jogo normalmente. Já que o jogo é só compatível para no máximo 4 pessoas, os servidores públicos foram atualizados para só poderem 4 pessoas a cada sala. Só que nos servidores VIPs você ainda pode jogar com 12. O Ambush é o único monstro até agora que tem mais de um som para jumpscare. O resto só tem um som definido mesmo, padrão, e acabou. O Halt é um bicho azul que você pode acabar caindo na sala dele assim, do nada. Ele vai começar a falar quando você tem que ir pra frente e pra trás, você tem que evitar tocar nele, seguindo as ordens que vai aparecendo assim. Só que ele pode acabar bugando e te matando antes mesmo dele começar a dar as ordens, então tipo, você não consegue fazer nada, você só entra lá e morre. Normalmente, o Ambush ele aparece lá no final do jogo, quando você já tá nas últimas portas, mas pode acontecer dele vir nas primeiras portas do jogo mesmo, só que é muito difícil. E isso é até bem ruim porque só vai ter mais chance dele aparecer mais vezes durante o jogo, né? Porque sim, isso também acontece. No lobby a gente pode ver um tipo de um smiler na janela ali, só fica paradão ali mesmo, só no lobby. Só que é possível encontrar ele no jogo, só que é extremamente raro e ele some muito rápido. Igual a sombra, ele não faz nada, é só um easter egg também. Quando você leva a susto do Jack pela primeira vez e ganha a badge dele, vai aparecer uma mensagem que tá dizendo Uga Buga. Isso é uma referência às animações do Sr. Pelo, quando essa personagem aí acaba dando susto em alguém, do nada. Ela sempre grita Uga Buga e as pessoas se assustam. Uga Buga! Tem um easter egg raríssimo de acontecer que é muito bizarro. Nele, quando você abrir uma porta assim, normalmente o Jack vai aparecer fora do armário mesmo, aí ele vai sumir e a sala vai ficar inteira vermelha e com umas manchas, é muito macabro. As portas também ficam totalmente vermelhas. Você tem que ser muito sortudo pra achar isso daqui, ou azarado, né, porque você leva um susto do caramba. Tem um bug muito estranho que pode acontecer no level final, que quando você zera o jogo, aparece que você passou até da sala 101, sendo que nem existe a sala 101. Embora o glitch só tenha que aparecer quando alguém tá impedindo que as portas de trás desapareçam, ele pode aparecer quando o grupo inteiro tá junto ou até mesmo no solo. Isso acontece quando a porta que você tá indo, ela não carrega direito, aí dá nisso. Nossa, sério, você tem que ter um azar muito gigante, velho. Se o glitch aparecer pra você pela porta não carregar direito, e daí você ser teleportado pra uma sala com chaves, você tem mais azar ainda, porque muito provavelmente você não vai conseguir prosseguir. Isso porque a chave pode acabar não spawnando, então você não vai conseguir abrir a porta.
O Ambush te mata se você olhar pra ele de longe. Não é que nem o Rush. Tipo, você pode ver o Rush vindo assim lá longe até você e depois entrar no armário que você fica de boa. Mas o Ambush não. Se você olhar pra ele com ele lá no fundo, ele já te mata à distância mesmo. Se você estiver dentro da sala do puzzle do level final, o monstro não vai conseguir entrar lá. Então, basicamente, ele vai ficar todo burrão lá fora, sem entender nada. E se você conseguir completar o puzzle e não ir pro elevador a tempo, ele simplesmente vai passar, vai te matar, mas já que ele não entrou na sala, não vai ter jumpscare nenhum, você só morre do nada. Uma outra diferença muito interessante que o Ambush tem do Rush é que o Rush ele não te persegue, ele só vai tentar andar em linha reta das portas. O Ambush não, ele realmente vai atrás de você. Se você estiver em uma sala muito grande assim e a porta estiver em outro lado, o Rush pode simplesmente passar por você que ele não vai te matar, porque você não tá no caminho dele. O Ambush é diferente, mesmo que você não esteja no caminho da porta, ele vai simplesmente ir pra cima de você e daí você se ferra. É possível zerar Doors sem se esconder, mas você tem que ter uma sorte do caramba de conseguir sempre evitar o caminho do Rush e até mesmo se esconder do Ambush sem ir pro armário. É bizarro. Uma pessoa já conseguiu fazer isso, o vídeo tá aparecendo aí na tela, e pra poder escapar do Ambush, ela teve que simplesmente ficar atrás de uma poltrona. Então essas foram as 35 curiosidades aí do Doors, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei elas bem interessantes e tal, tô curtindo bastante o jogo. E agora é só esperar pro update que vai vir, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, por favor, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. Use o Star Code João quando for comprar Robux ou Premium. E também ver as roupas da loja aí, que é bem legal, são roupas reais. E é isso, falou.